Esclerose múltipla. Você já ouviu falar nessa doença? É uma doença mais frequente do que a gente imagina. Para você conhecer bem a esclerose múltipla, imagine um fio elétrico. O fio elétrico ele é recoberto por uma capa, senão você toma choque. Os nossos nervos são cobertos também por uma capa gordurosa, que é chamada capa de mielina. Essa capa de mielina, por algum motivo, é destruída pelos anticorpos do nosso próprio corpo, que reconhecem nessa capa de mielina alguma coisa estranha e reagem contra essa capa de mielina. Portanto, os impulsos nervosos que conduzem os nossos estímulos, quer sejam eles estímulos de sensações, os sensitivos, ou estímulos motores, aqueles que fazem com que a gente se movimente, ficam interrompidos, porque há uma destruição dessa capa que envolve o fio, no caso, os nervos. Então, a doença esclerose múltipla é uma doença dos nervos e do sistema nervoso central. Ela forma esclerose porque depois que perde essa capa de mielina, o processo de cicatrização é uma esclerose. Portanto, o nome esclerose. E múltipla, porque tanto atinge o sistema nervoso central quanto os nervos periféricos. E dependendo do local onde surja a esclerose, os sinais. Por exemplo, se você tem sinais de formigamento, você tem dificuldades motoras, pode ser que seja cerebral, ou seja, no encéfalo podem estar acontecendo as lesões. Comumente, os principais sintomas aparecem entre 20 e 30 anos, ou seja, em adultos jovens. E um sinal muito frequente da doença são problemas relacionados à micção e à evacuação. Homens jovens que têm dificuldades em urinar ou evacuar. Esses sinais podem aparecer e a gente às vezes não dá nem bola. Por isso é que é uma doença às vezes de difícil diagnóstico e só o neurologista consegue chegar próximo e fazer o diagnóstico. Porque a doença ela entra em remissão espontânea, ou seja, ela cura espontaneamente. Apesar de não ter cura, o processo agudo cura e a pessoa fica às vezes 1 ano, 2 anos sem ter novamente a doença. E ela volta a recrudescer num tempo lá na frente. Ela vive de surtos. Então, um neurologista deve ser procurado se você tem sinais de formigamento, parestesias, se você tem paralisias que melhoram e aparecem e melhoram. Então, você deve procurar um neurologista para fazer o diagnóstico. O tratamento geralmente é com cortisonas ou imunomoduladores, imunossupressores, que bloqueiam os seus anticorpos para não reagirem contra a capa de mielina. Agora é com você. Transforme o conhecimento em comportamento.